dentro dos transtornos do neurodesenvolvimento, né, que a gente tem alguns, a gente tem o TDAH hoje, e você falou do autismo. São situações diferentes, assim, né? Apesar de estarem muito associados. Eu fiz essa pergunta porque o que acontece? Do ponto de vista leigo, né, para quem começa a perceber um monte de padrões de comportamento, a questão do toque, da mania e tudo mais, acaba-se, da forma leiga, acaba associando como se tudo fosse um sintoma do autismo, né? Provavelmente, não sei se seria exatamente isso, mas assim... e aí você falou o negócio do hiperfoco também. Uma coisa que eu comento muito com a Márcia é tipo assim, eu desde a minha infância até a minha vida adulta, eu sempre fui aquele aluno que obrigatoriamente eu tinha que sempre sentar na primeira fileira do negócio, porque senão não ia aprender nada, ou senão ia aprender menos ainda, porque o meu ritmo de aprendizado sempre foi muito mais atrasado, sempre demorou mais para poder pegar o time de tudo, qualquer coisa que era. Então é que, tipo assim, para poder me formar, eu tive que fazer supletivo, não me formei da forma padrão, tradicional, nem nada, né? E para eu poder aprender alguma coisa nova, e eu gosto muito de dar o exemplo lá do que a gente faz lá no estúdio lá de bike. Quando eu comecei, no começo eu tava ali meio que fazendo por fazer, só que chegou uma hora que eu comecei realmente a gostar daquilo que a gente faz ali. E eu falei, não, tá bom, mas eu quero realmente aprender a pedalar como se é feito aqui no local, né? A partir dali eu comecei a dedicar todo o meu tempo possível dentro do que dava para tentar pegar as bikes bem centrais ali para poder ficar, minha referência ela é extremamente visual, ou seja, eu tenho que estar sempre olhando ou para a perna do professor que está no palco, que está à nossa frente. Se ele parar de pedalar, aí eu já me perco, eu já fico meio desorientado. Aí a minha forma qual que é? Eu procuro a perna ou da pessoa que está de um lado meu ou então de quem está do outro. Porque se eu não tiver referência visual nenhuma, eu não consigo executar. Então, e aí entra também a questão muito que eu falava com ela também. Por exemplo, pré-treino, famoso pré-treino, né? Que a gente toma para poder dar aquele gás e tal. Eu, quando eu tomo pré-treino, que é composto da taurina, da betalina, etc, e por aí vai. Cafeína pra caramba. A cafeína, mas agora tem uns, agora fui meio que obrigado de formas meio ríspidas a passar retiraram sua cafeína. A cafeína. Eu, por exemplo. Então, que bom. Batendo pino, né? Então, assim... Eu tava vendo ele pálido. Quando a gente faz o uso desses produtos, pode ser sem cafeína, não tem problema. Mas eu reparei, eu falei isso com a Márcia. Eu falei, cara, quando eu tomo pré-treino, com cafeína ou sem cafeína, eu consigo render, tipo assim, eu em 5 minutos eu pego o timer de tudo que tá acontecendo, começo a executar e vai no automático. Agora, se eu ficar puro, eu não consigo, eu fico perdido, completamente desorientado. Aí começa aquelas questões, tipo assim, eu vou olhar pro amiguinho que tá mexendo às vezes no telefone, ou então eu paro para ficar olhando alguma coisa no relógio, porque começa a tirar a minha atenção, entendeu? Isso é uma coisa que, assim, como você falou, é muito difícil da gente chegar do que pode ser, né? Mas que na vida pessoal hoje em dia me incomoda menos, mas me incomoda. Já foi pior. O exemplo que ele está dando parece que está tangenciando alguns desses conceitos, né? Quer dizer, hiperfoco ou déficit de atenção, tomar o pré-treino, não tomar, quer dizer, é um pouco isso, você está dizendo, né? E assim, é uma coisa até na questão da parte do comportamental mesmo. Por exemplo, eu quando eu era mais novo, né, eu sempre quando eu falo isso, as pessoas interpretam de maneira errada, equivocada. Eu gosto de falar que eu sempre fui sozinho a minha vida inteira, no sentido que, eu sempre tive meus pais sempre faziam tudo o que eu precisava, tudo que eu queria, meus pais estavam sempre fazendo. Eu sempre fui sozinho no sentido de que eu nunca tive um irmão, uma irmã da mesma idade que eu tenho 2 irmãs, só que são mais velhas do que eu, então consequentemente minha irmã saía para uma festa, ia para uma balada, ia para uma... Quantos anos, Arthur? Eu vou ter 35. 35? Então, assim, eu nunca tive... As suas irmãs são bem mais velhas, não? Você não? A diferença é de 10 a 12 anos, né? É significativo. Então, assim, eu nunca tive ninguém que, pra poder sair pra ir num final de semana pra uma festa, eu sempre cresci sozinho, literalmente sozinho, nesse formato de padrão. Então, consequentemente, o meu padrão de comportamento perante a sociedade, eu sempre demorava muito mais para poder me entrosar com as pessoas, para tentar arrumar um grupo familiar, para tentar estar ali próximo, né? Hoje em dia, assim,
meio que consegui me romper isso, entendeu? Mas no geral, como um todo, para fechar, o meu padrão de comportamento hoje é muito... Vira e mexe, eu fico muito perdido em algumas coisas, e até eles mesmos falam, a gente fala isso no WhatsApp, de forma inconsciente, eu falo a mesma coisa, tipo, umas 50, 60 vezes, sem eu saber que eu falei, entendeu? Eu falo, gente, eu não falo de propósito, porque realmente eu não me dei conta que eu falei e eu não me lembro. Eles param pra ficar lá falando, enfim, é só meio que um resumo da minha vida. Por favor, me ajudem. Vocês... Tô brincando. Vou te passar o contato de um psiquiatra bacana, tá? Eu vou te passar. Eu acho o seguinte, né, Arthur? Pelo que você tá me relatando, de fato, tem coisas assim que são importantes. E mais importante do que isso, né? Eu acho que tá até numa pergunta que a gente tava até... Você tinha falado sobre... Na definição daquilo que vai ser um transtorno mental. Eu gosto muito daquela definição, que a gente vai achar várias, mas eu trabalho com essa noção de que transtorno é aquilo que gera sofrimento. Sim. Gera sofrimento para a família, gera sofrimento para você, te traz um prejuízo funcional de você estar vivendo a vida que você gostaria. Aí a gente está, assim, pelo menos tangenciando um campo de algum transtorno. Tirando isso, acho que é importante a gente levar em consideração também que o ser humano, ele foge à média. Né? Tem pessoas que são mais focadas, pessoas que são menos focadas, tem pessoas que são mais explosivas, menos. Então eu acho que a gente tem que levar isso muito em consideração, porque me preocupa muito também hoje em dia a maneira como os diagnósticos são feitos e a patologização que é feita hoje assim de uma maneira completamente descabida muitas vezes. É claro que acontecem os diagnósticos, eles tem que acontecer, né? O tratamento ele tem que ser feito assim de uma maneira adequada. Agora, hoje em dia eu vejo muitas coisas assim levianas, assim, coisas sendo feitas às pressas, e eu acho que isso é uma preocupação que a gente tem que ver com hoje, né? Porque... E medicação, né? No momento subsequente, a introdução de remédio, né? Assim. E tem uma outra coisa, a Márcia talvez possa falar até melhor do que eu sobre isso, porque ainda mais quando você vai falando de questões que trazem prejuízo, às vezes são até um pouco mais graves, a medicação, ela tem uma função ali, só que o psicoterapeuta, o terapeuta ocupacional, né, o psicopedagogo, muitas vezes, vai ter uma função tão primordial que, assim, as pessoas às vezes esquecem disso, não levam isso em consideração. Às vezes chegam lá no consultório, tá assim, assim, assado, fala, olha, vai precisar disso, mas não vai dar um remédio para ele? Eu falei, olha... Não Parece vou. que é o atalho, né? Que eu não quero entrar em outra terapia se o remédio me tende a resolver. É uma solução imediata. É a solução imediata. Na verdade, você até lança a mão em algumas situações de maior gravidade de uma medicação para dar tempo por exemplo, o meu filho às vezes, ele agora até 10 anos, ele nunca fez uso de nenhuma medicação. Agora na entrada pré-adolescência, adolescência, eu não sei se isso contribuiu ou não, ele começou a ficar mais agressivo, ele tem ainda uma dificuldade de fala, que também deixa ele mais angustiado, ele não conseguir se expressar, e às vezes a gente não entender muito bem o que ele está sentindo, então ele começou a ficar mais agressivo, mais ansioso, acabou tendo que fazer uso de algumas medicações. Porém, a ideia é que a terapia, né, a terapia comportamental possa atuar de tal forma que a gente consiga tirar isso o mais rápido possível. Perfeito. Houve uma necessidade da utilização por conta da agressividade, ele poderia se machucar, machucar outras pessoas, então a gente não tinha como ficar, pelo menos temporariamente, sem algum tipo de suporte nesse sentido. Mas a ideia é que a terapia, a gente sabe que o mais fundamental é você ir trabalhando, né, na medida do possível, e tentar usar cada vez menos a medicação, se for possível, né? E isso é muito bacana, assim, até porque, bem, é uma situação fora da média, porque eu vejo, assim, que bom que foi assim, porque eu vejo crianças que chegam, assim, super medicadas, às vezes eu olho, assim, eu falo, cara, pra que isso, né? Qual que é a função disso? Minha função, às vezes, hoje em dia, mais é retirar aquilo que está sendo feito e tentar restituir algum tipo de autonomia e tratamento mais adequado do que de sair colocando medicação. E é uma situação muito comum, assim, dentro de quadros, assim, do espectro autista, a demanda social,
ela aumenta muito na adolescência. Muito. Os adolescentes, eles são terríveis. São seres... da adolescência onde acontece o boom da vida da criança, né? Aí você vai ter a questão que a gente estava falando justamente do ciclo social, comportamental. Aí vem essa questão hormonal também deve influenciar, né? Os hormônios... A própria questão do adolescente, ele tá ali se descobrindo. Pô, às vezes é a primeira namoradinha ali, que ele vai ali e tal. É muito comum, assim, até porque o que acontece? A gente utiliza essa linguagem que a gente está falando, essa linguagem discursiva, semântica, só que a gente tem um monte de linguagem não verbal, né? Me parece que você está atento ao que eu estou falando através do seu olho cerrado, né? Se é a cena com a cabeça a hora que eu falo alguma coisa que eu acho que talvez você concorde. Então, essa linguagem não verbal, ela é fundamental na adolescência. A gente não presta atenção nisso, mas nós somos seres completamente não verbais, quase. A gente faz muito, a gente tem microgestos e que acabam sendo muito demandados, principalmente nesse momento, em que existe um boom da nossa vida social. Então, pessoas que estão dentro do espectro têm uma dificuldade muito grande naquilo que a gente chama de cognição social, que é aquela capacidade de estar entendendo gestos, às vezes não consegue entender metáforas, né? Tem uma coisa que a gente chama de literalidade, são mais literais, né? Tem essa dificuldade. E aí, o que acontece na adolescência? Às vezes podem deprimir, né? Podem evoluir com um quadro ansioso mais grave. Então, isso é uma coisa relativamente comum, assim, e aí, de fato, aí a medicação, ela entra, assim, né, como, querendo ou não, um salvaguardas ali naquele momento, até que, de fato, a terapia consiga restituir aquele indivíduo. Ela, de alguma maneira, traz um reequilíbrio mínimo, isso, para aquelas funções que, eventualmente, estão desgovernadas, quer dizer, a pessoa, aquilo dá uma certa centrada, a pessoa entra num equilíbrio um pouco mais tranquilo e começa a refletir melhor, né? Resultado na terapia, sim. É coadjuvante, na verdade, né? Ele baixa um pouco aquela fusão, para conseguir até parar para pensar e se reorganizar, né? Claro. Então, eu acho que assim, em algumas situações, obviamente, a gente pesa risco-benefício, eu segurei bastante, mas eu vi que ali já ia entrar no prejuízo se não fizesse. Então, chega um momento que a gente achou que realmente fosse ajudar, como ajudou, né? E eu tive uma situação, assim, muito pragmática, né? Que ele estava muito nervoso, a gente às vezes tinha que fazer contenção física. Né? Até por isso, para dar segurança para ele, né? Porque perde um pouco a noção E aí, ele olhou para mim, eu fiquei um bom tempo ali na contenção e tal, aí ele olhou para mim, mãe, me dá remédio? Então, assim, eu não estou conseguindo me controlar por meios próprios, né? Eu preciso de uma ajuda, né? A leitura que eu tive foi essa, né? Então, ele já vinha fazendo uso de alguns SOS e tal. E aí que eu vi, não, realmente vai ajudar, né? Mas é isso, tem situações que quando você usa, talvez por excesso já... Então é tudo... Tira a autonomia. Precisa do especialista justamente para nortear esse tratamento, né? Quando é necessário, quando vai ajudar, quando de repente uma medicação vai te ajudar com foco e fazer com que você tenha menos perda acadêmica, né? Então, assim, isso é muito cuidado pelo médico, né? E é isso, a pessoa não pode sair fazendo aleatoriamente a medicação para que tenha, assim, uma resposta para alguém, entendeu? Assim, é tudo muito indicado, né? Tem a sua indicação, mas tem alguns momentos que não é necessário, que você precisa de outras terapias, né? Uma fono para poder se comunicar melhor e não ficar tão ansioso porque não está sendo entendido, ou uma terapeuta comportamental para, de repente, ensinar como é que até a própria família vai se relacionar com essa criança. Né? A gente faz terapia também. Entender as demandas também. Tem situações que a gente tem que se posicionar de uma forma a ajudar a criança a sair, ou adolescente, enfim, ao autista sair daquela crise, né? Claro. Então, se você entra em crise também, né? A gente tem que ter... Você acaba reforçando. E tem determinados comportamentos dos
pais, né, e da família ou dos amigos, que reforçam, assim, comportamentos que a gente quer tirar daquela criança, né? Então, assim, a terapia é fundamental, às vezes até mais fundamental do que a medicação, né, em algumas situações.